Queridos irmãos e irmãs, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã. Mesmo não estando juntos, juntas pessoalmente, hoje o Senhor nos convida a celebrar o amor do nosso Deus nesse primeiro domingo após a Epifania, que é o batismo do Senhor. E eu quero saudar a todos com as palavras do profeta Isaías, o capítulo 43, o verso 1, a parte B, que nos diz: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Da mesma forma que Deus vem ao encontro de Jesus, seu filho, quando é batizado por João no Rio Jordão, Deus vem também ao nosso encontro em nosso batismo, nos chama pelo nome e nos torna seus filhos e filhas. Por isto, nós nessa manhã celebramos a Deus, que conhece a nossa vida, que nos chama pelo nome, que nos acompanha em todos os momentos e está presente nas nossas vidas, mesmo quando não podemos nos reunir presencialmente. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. A leitura do Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 3, os versos 15 a 22. O povo estava na expectativa e cada um se interrogava a si próprio se João era o Messias. Mas ele explicou a todos: Eu batizo-vos em água, mas está a chegar quem tem mais autoridade do que eu, e a esse eu nem sequer mereço a honra de lhe desatar as correias das sandálias. Ele há de batizar-vos no Espírito Santo e no fogo. Tem nas mãos a pá para separar na eira o trigo da palha. Guardará o trigo no seu celeiro e queimará a palha numa fogueira que não se apaga. Era com estas e outras exortações que João Batista anunciava ao povo a boa nova. Também repreendia o governador Herodes por viver com Herodias, mulher do seu irmão, e por muitas outras coisas que Herodes tinha procedido mal. Então Herodes acrescentou às suas culpas ainda mais esta: mandou prender João. Toda a gente recebia o batismo de Jesus e Jesus também foi batizado. Estava a orar quando o céu se abriu e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma visível como uma pomba. E uma voz do céu disse: Tu és o meu filho querido, tenho em ti a maior satisfação. Não temos, queridos, queridas, muitas informações sobre os 30 anos de vida de Jesus. A Bíblia relata o seu nascimento, as visitas que ele recebeu e depois disso dá um pulo para o início do seu ministério.
Hoje, especialmente, nós lembramos o batismo de Jesus. João, para explicar isso, deixou um verso interessante. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Sim, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam os aspectos mais importantes do ministério de Jesus. Por isso, nós temos tranquilidade em dizer que o que sabemos sobre Jesus é o suficiente. Uma das funções do Evangelho é nos mostrar quem é Jesus. Há pessoas que dizem que ele foi um personagem muito importante da história, que foi um revolucionário crucificado por enfrentar o Estado. Outros dizem que ele foi um filósofo que trouxe uma nova forma de ver as relações humanas. Alguns dizem que ele foi a pessoa mais sábia que passou pela Terra. E outros dizem que ele não existiu, mas que é criação da igreja para controlar a mente das pessoas. Hoje, queridos, não está em causa quem é Jesus para você ou para mim, mas mostrar a revelação de Deus sobre quem é Jesus. Jesus é 100% humano. Sim, humano como eu e você somos. É constituído de carne e ossos, que teve fome, sede, teve as suas necessidades básicas, que nasceu e morreu. Jesus nasceu ser humano igual a mim e a você. Em tudo, Jesus era igual a mim e a você. Porém, há uma diferença da humanidade de Jesus para a nossa humanidade. A Bíblia diz que o primeiro Adão nasceu sem pecado e depois pecou contra Deus, né? Jesus é apresentado como o segundo Adão, assim como o primeiro Adão nasceu sem pecado, não é? Mas não pecou. Isso, exatamente isso. O nosso Senhor não pecou. E é exatamente por isso que ele sujeitou o pecado e a morte debaixo dos seus pés, como dizia o profeta. Jesus veio na forma humana. Ele é o Cristo de Deus, é a segunda revelação que o texto nos diz. Ora, João, capítulo 1, verso 14, tem um dos versículos mais lindos sobre a vinda de Jesus, a revelação de Jesus. Ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Enquanto os gregos, queridos, desprezavam a carne, a matéria, João testemunha de que Deus se fez carne, se fez matéria. E na cruz morreu Deus homem, Jesus Cristo, e por isso nós temos a certeza de sermos libertos da mancha do pecado e da condenação eterna. O crucificado, o Cristo crucificado, é a revelação de Deus, né? É a revelação de Deus, de um Deus que abandona a sua glória, assume a forma humana, que não foge da dor, que não foge da desgraça, que não foge da miséria, que não foge da pandemia. O crucificado, Jesus crucificado, é a revelação de Deus, que sofre tudo aquilo que o ser humano pode sofrer. Na minha dor, na minha angústia, na sua angústia, no desespero, ele sofre conosco. Na minha miséria, ele supre, ele abençoa. No meu pecado, o seu amor incondicional me cobre e o seu sangue vertido na cruz me traz o poder da libertação. Sim, Jesus se fez humano, se fez fraco para que nós pudéssemos conquistar a vida eterna. Jesus diz em Mateus, no capítulo 10, o verso 32 e 33, diz assim: "Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus."
Paulo nos diz em Romanos 10:9 que se com a nossa boca confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou de entre os mortos, nós seremos salvos. Não tenhamos, amados, vergonha de confessar Jesus, mas que possamos amá-lo de todo o coração. Hoje vivemos numa sociedade onde não se pode falar do pecado. É politicamente incorreto falar sobre pecado. Porém, ele existe. João denunciou os pecados da sua época. Jesus denunciou os pecados da época em que ele se fez carne. E a palavra de Deus ainda continua a denunciar os atos pecaminosos que nós, seres humanos, cometemos. Portanto, nós estamos naturalmente inclinados ao pecado, a fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos arrepender e deixarmos que Jesus possa transformar as nossas vidas. Então, nós podemos, assim, libertos do pecado, da mancha do pecado, podemos testemunhar do Cristo que caminha conosco, o Emanuel, Deus presente na nossa história. Mesmo nesse momento de sofrimentos e angústias, nesse momento de pandemia, o Deus homem, o Deus Filho de Deus enviado, o Cristo de Deus, está conosco, caminha conosco e nos sustenta. Amém? Que nós possamos dar testemunho desse Jesus maravilhoso e saber que não depende do que eu penso de Jesus, mas como a palavra de Deus revela Jesus para nós hoje. O Cristo de Deus, o Verbo que se fez carne e que se entregou na cruz para morrer em nosso lugar, nos trazendo vida e vida abundante e nos perdoando os pecados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde na palma de suas mãos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse mês de janeiro nós tivemos alguns aniversariantes, né? Especialmente duas irmãs. No dia 4, agora de janeiro, foi o aniversário da nossa irmã Mônica Passamani, e agora no dia 8, ontem, foi o aniversário de Gypsy de Taua, a filha da nossa irmã Joana e do nosso irmão Filo. Que Deus as abençoe, né, e que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre elas. Nós damos graças a Deus pela vida das nossas irmãs. Recebam agora a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Sigamos em paz, amados, amadas do Senhor, e sirvamos ao Senhor com alegria e gratidão nos nossos corações, na certeza de que Ele está presente conosco todos os dias. Amém.